Eu decidi falar de anabolizante porque esses dias eu comentei no consultório com uma paciente e ela falou, arregalou os olhos, anabolizante? E aí eu expliquei para ela. Anabolizante vem do termo anabolizar, impulsionar o anabolismo muscular ou fazer o crescimento muscular. O termo é muito utilizado, tem muita controvérsia por causa dos bombadões. São os bombadões que usam os anabolizantes para ficar forte. Mas o que pouca gente sabe é que os anabolizantes são utilizados já há muito tempo em pacientes queimados, grandes queimados, em idosos que têm, idosos lúcidos que têm dificuldade em se locomover, em dificuldade em se alimentar. Pacientes imunodeprimidos com HIV ou com doenças crônicas, os anabolizantes eles ajudam a manter a musculatura com melhor tônus e eles consigam ter uma melhor qualidade de vida. Pacientes paraplégicos, tetraplégicos, para desenvolver o movimento, novamente restabelecer o movimento de algumas partes do corpo. Crianças com alterações cromossômicas, como a síndrome de Turner, por exemplo, o anabolizante ele ajuda a aumentar a musculatura, consequentemente aumentar os ossos e ela consegue ter uma estatura um pouco mais alta. Então são alguns casos específicos que a gente consegue usar os anabolizantes, mas hoje já tem se discutido muito em usar anabolizantes em pessoas, vamos dizer assim, saudáveis, para a gente conseguir retardar o envelhecimento. Essa mesma paciente que tem 55 anos, ela chegou no consultório com cansaço, fadiga, chegava ao final de tarde, ela não conseguia mais fazer mais nada, mesmo mantendo uma atividade física regular, ela se queixou de perda na musculatura e perda de força. Então essa paciente ela estava com sinais da síndrome de fragilidade que a gente chama, que depois da menopausa, devido à queda dos hormônios, já começa a ter uma deficiência, uma dificuldade na absorção de proteínas e micronutrientes, por exemplo. As alterações do sono relacionadas à menopausa diminuem a produção do hormônio do crescimento, o GH, que também é um facilitador do anabolismo celular. E a pausa do funcionamento dos ovários, diminuindo a produção de testosterona e estrogênio, que também são hormônios que facilitam a contração e o crescimento muscular, que é a menopausa. Então, será que a gente precisa ir perdendo massa muscular para envelhecer? Será que a gente precisa ir definhando a nossa musculatura até chegar numa cama e aí sim pensar em tratar? Não. Hoje os experts, os grandes estudiosos em envelhecimento, eles já estão prevendo isso. A gente está tratando antes, a gente está tratando pessoas saudáveis, que a gente consiga melhorar a qualidade de vida, e quanto melhor está a qualidade de vida dessas pacientes, antes de elas chegarem já nos processos, na síndrome de fragilidade ou no enfraquecimento da musculatura, a gente já consegue ter melhores resultados. Uma pessoa que tem uma boa musculatura, ela tem um poder de locomoção de espaço muito maior, ela tem uma capacidade cognitiva muito maior. E hoje a mulher do dia a dia, ela quer estar em alta, ela quer ter um alto rendimento, seja físico, seja sexual, seja cognitivo, seja profissional. E é para essas mulheres que a gente tem que se preocupar, é para essas mulheres que a gente estuda essas possibilidades terapêuticas. Os grandes estudiosos eles estão discutindo bastante isso, ainda é um termo muito controverso na medicina, mas a gente tem que pensar sempre os benefícios que vai trazer para cada paciente. A dose utilizada, a recomendação da forma correta, a indicação da forma correta tem que ser individualizada, analisada caso a caso, não é para todas as pessoas. O uso de anabolizante ele pode sim trazer prejuízos, então ele tem que ser bem indicado. Agora, em alguns casos, como para o ganho de massa muscular em pessoas que já estão com um processo de perda, manutenção da massa óssea nos casos de osteopenia e osteoporose, a gente pode ponderar esse uso dessa terapia.